Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que fazer, já que a taxa de juros segue aumentando. A última reunião Copom, o Comitê de Política Monetária, ele decidiu aumentar em 1%, um ponto percentual, corrigindo, um ponto percentual, ou seja, indo para 12,25, a taxa de correção básica dos juros brasileiros. Isso afeta toda a economia, isso afeta todas as aplicações que você tem no Brasil, exceção nesse caso, porque passa aí de 10%, 11% a poupança. Então, é assim, sempre que o Banco Central ver que a economia brasileira, o equilíbrio econômico brasileiro está em perigo, no sentido de que os juros, a inflação está ameaçando e vai corroer mais ainda o salário do trabalhador, ele então age com alguns remédios e um deles é aumento da taxa de juros. Isso tudo para frear o expansionismo econômico, porque a economia tende a ter um PIB mais robusto e quando você tem um crescimento do PIB, você automaticamente está consumindo mais e consumindo mais gera inflação e por conta disso você precisa frear para que a inflação não corroa o dinheiro do trabalhador, ou seja, o que você ganha não seja perdido. Para você ter uma ideia, desde o lançamento do Plano Real em 94, estamos falando aí de 30 anos, certo? 94, 2004, 2014, 2024 é o ano que nós estamos. R$ 10 lançado lá atrás, em 94, hoje está valendo, por conta da inflação, 1,68. Isso mesmo que você ouviu. A inflação corroeu do R$ 8,32 nesse período todo, né? Então, por isso que o Banco Central age para que o poder de compra do recurso que você recebe, do dinheiro que você tem, ele seja mantido o máximo possível, né? Então, por conta disso, de efeito inflacionário à vista, de descontrole de contas públicas com gasto do governo excessivo, além do que arrecada, e você tem acompanhado o que está acontecendo aí em relação ao governo, com relação ao Congresso e por aí vai, isso tudo fez com que o Banco Central acendesse um sinal quase que vermelho e aumentasse em um ponto percentual, com previsão de aumentar por mais 2 vezes, mais um ponto percentual. Ou seja, no pior cenário, nós vamos ter uma inflação, uma taxa de juros que hoje está em 12, em 14,25. Isso nos próximos 90 dias. Isso é muito complicado para um país como o nosso, que tem uma poupança baixa e que depende muito de serviço e tem uma massa de mão de obra de gente não qualificada, ou seja, a inflação prejudica mais e mais e mais, cada vez mais, os mais pobres. Mas a pergunta é, o que você faz para se proteger? Bom, no Brasil nós temos mais ou menos 60, 65 milhões de investidores. E desses 65 milhões de investidores, 18 milhões estão na Bolsa de Valores. Mas desse volume total, a metade, estamos falando aí de mais ou menos uns 30 a 40 milhões de investidores, um pouco menos do que 40, investe em poupança. 60% da classe média brasileira investe em poupança. Sabe qual é o percentual de ricos? Não chega nem a 1%. 1% dos ricos brasileiros é que investem em poupança. E 60% da nossa classe média investe em poupança. Tem algo muito errado. Isso é cultural, porque está no imaginário até hoje do povo brasileiro, da pessoa, do homem e da mulher brasileiros, de que a poupança é um investimento simples, e é simples, você não paga imposto de renda, é verdade, mas você só recebe o seu rendimento a cada 30 dias. E você tem uma rentabilidade pífia em relação às outras aplicações, né? Então, o que você precisa ter em mente? Primeiro, tem que desconstruir esse
fetiche que nós temos no Brasil pela poupança. A poupança pode ser interessante para quem está com dinheiro que apareceu e não sabe o que fazer ainda, vou decidir daqui a 30 dias, ok. Mas pode deixar num fundo de renda fixa, por exemplo, que vai render quase o dobro do que rende a poupança. Então, pense assim: se você está investindo em poupança há 10 anos, você deixou de receber pelo menos a metade daquilo que você recebeu de juros, ou o dobro. Então, se você recebeu R$ 1 de rentabilidade, se tivesse em outra aplicação, você teria recebido R$ 2, quase o dobro do que você recebeu, porque você está aplicando na poupança. Ela tem baixíssima rentabilidade. Então, a gente precisa trabalhar isso para quê? Porque se temos inflação, ela é galopante e o Banco Central acabou de aumentar o cupom, acabou de aumentar a taxa básica de juros, significa que a inflação vai continuar corroendo o poder de compra. Então, se você tem inflação e continua aplicando na poupança, significa que você vai ver mais ainda. Então, a gente tem que preservar o recurso que nós temos. E precisamos preservar como? Investindo em outros produtos com melhor rentabilidade. Então, aí vai a dica. Eu sempre disse, desde o começo, que não gostava de fundo imobiliário e continuo não gostando. Então, não recomendo que se invista em fundo imobiliário. Se quiser investir, é por sua conta e risco. Esse ano, grande parte deles estão no prejuízo, né? O índice de fundos imobiliários está negativo e tem fundo que capotou mais de 25% esse ano. Então, veja bem, tem que ser fundo de renda fixa, né? Aqueles que têm papéis de renda fixa, e você procura essa informação com o gerente da sua conta. Eu quero aplicar num fundo que tenha 100% na carteira de renda fixa. Você sabe que ele vai estar atrelado às aplicações já pré-fixadas ou lastreadas tão somente no CDI, onde não tem papel de risco dentro dele. Então, fundo tem que ser de renda fixa, né? Fundo tem que ser que tenha liquidez diária, porque tem fundos que você aplica e só pode resgatar em D mais 30, D mais 60, e você precisa de um recurso imediatamente. Se você quiser sacar, não vai poder. Então, tem que perguntar, a palavrinha mágica é com liquidez diária? Não, não é. Então, não me interessa. Ou, se interessa, se você vai colocar um pequeno valor nesse fundo, porque ele pode ter rentabilidade melhor. Então, isso tem que ser avaliado também, né? CDB, Certificado de Depósito Bancário, é uma ótima opção e você tem sempre que fazer a pergunta mágica, que é lastreado no CDI, qual é o percentual que eu vou ser rentabilizado se eu deixar o dinheiro aqui por 30 dias? Ah, vai ser rentabilizado em 50% do CDI. Não vale a pena. É igual a poupança. Ah, não, é 98%, 95%. Então, de 95% para cima do CDI, você pode ficar com uma rentabilidade bastante interessante. Mas saiba que a outra pergunta mágica tem liquidez diária? Por que essa importante pergunta tem que ser feita e você precisa saber, está na ponta da sua língua? Por quê? Com liquidez diária, você pode lançar mão a qualquer momento. Quando não tem liquidez diária, você vai estar sujeito ao tempo que o fundo ou que a aplicação determina para sacar. Então, se você quiser sacar hoje, eu posso? Não, não pode. Você vai pedir o resgate hoje, só vai estar na sua conta daqui a 5, 10, 15, 20 dias. Isso, então, é o que nós chamamos de liquidez diária. O dinheiro está à sua disposição a qualquer tempo. Evidentemente que toda aplicação que tem liquidez diária, ela rende um pouquinho menos do que aquela que você vai ficar mais tempo com ela presa, entende? Mas aí é a segurança que você vai ter. Se você não precisa do dinheiro de forma nenhuma, é um percentual que você separou, e nunca é bom você colocar 100% do que você aplica num único produto, você tem que diversificar. Os ovos não podem ficar na mesma cesta, então você, fazendo a diversificação, você está seguro, e aí você pode pensar em estar investindo num tipo de aplicação que vai dar mais rentabilidade, mas se você, para resgatar, ter mais tempo, o dinheiro entrar na sua conta.
Fique sabendo disso. Toda aplicação tem imposto de renda, com exceção de 2 ou 4, são as letras de câmbio e também são os certificados de letras de câmbio imobiliário e do agronegócio e os certificados de recebimento também imobiliário e também por aí vai, algumas debêntures e por aí vai também, que você pode. Mas isso não é relevante agora, o relevante é que você tenha isso em mente. Fuja da poupança, porque se temos inflação, já vai ser corroído parte significativa do seu recurso. Se você aplica em poupança, você vai perder mais ainda. Então, busque aplicações que rentabilizem mais e mais o seu dinheiro. Isso é importante para você, pelo menos, preservar parte do poder de compra. Então, CDB é uma ótima opção. Fundos lastreados no CDI e que sejam de renda fixa também é uma boa opção, mas pergunte sempre para o gerente se tem liquidez diária e qual é a taxa de administração que estão cobrando pelo aquele fundo, porque no CDB não tem, mas o fundo tem, e você precisa saber disso, porque isso também impacta na rentabilidade da sua carteira. Marcos, Combinado? temos Diga, aqui algumas Rabi. perguntas, mas você só tem 30 segundos para responder cada uma delas. O Tesouro Direto é um bom investimento? 30 segundos. Excepcional investimento, corra para lá, mas o Tesouro Direto você tem que deixar o dinheiro por aquele prazo que você contratar. Então, o Tesouro não tem título que você compra ele para 10 dias, para 15 dias. Ele é um título de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, se você quer investir, que é excelente, está pagando ótimas taxas de juros, pense que você tem que deixar pelo menos aplicado aí por 1 ano o recurso lá. Então, põe um percentual baixo lá, que você não vai precisar os próximos 365 dias. Ótima aplicação, pode fazer com fé. Segunda, eu não entendi bem a pergunta, mas você deve entender. E as caixinhas dos bancos digitais? Eu já disse aqui, digo de novo, eu não sou adepto a banco digital para você colocar o seu recurso financeiro. Eu gosto, sou tradicional, dinheiro não aceita desaforo e você virou uma vida inteira juntando dinheiro. Então tem fundo digital querendo pagar aí 180% do CDI para que você leve o seu dinheiro para lá. Gente, quando a esmola é grande, o santo tem que desconfiar. Então, banco digital, o Banco Central controla, ok, ele também fiscaliza, mas fique no banco tradicional, público ou privado, desses grandes que tem por aí. Terceira perguntinha. E o LCA? LCA é a letra de câmbio do agronegócio. É um produto que não tem imposto de renda. Se você consegue que o seu gerente tenha disponível, porque some, voa, esse dinheiro tem uma fila de gente querendo, porque não paga imposto de renda e tem ótima rentabilidade. Então, se ele está com rentabilidade aí próxima do 100% do CDI, geralmente está batendo 98%, 95% a 98% do CDI, ótima aplicação, mas tem uma fila gigante de gente querendo e o gerente privilegia quem tem mais recursos. Se você tem essa disponibilidade de alguém te ofereceu, pergunte primeiro qual é a rentabilidade, porque às vezes eles te oferecem com rentabilidade baixa, só tentando te convencer de que não tem imposto de renda, mas nem sempre. Isso é o fator mais importante. Quarta pergunta é um protesto aqui. Você não vai responder porque isso não se responde em 30 segundos, nós queremos registrar. Gasto do governo excessivo? Essa frase, sem a justificativa do comentarista, é tendenciosa. Não comente, porque não dá tempo. Isso aí não se faz em 30 segundos. Marcos, agora, em 30 segundos, um hábito, só um hábito, para 2025 na área financeira. Umzinho só. Não desperdice recurso algum. Tenha um controle fixo, ferrenho das suas despesas, dos seus gastos, tenha o controle orçamentário na sua mão. Seja o senhor e a senhora das suas finanças. Momentos com Cristo, compartilhando a graça de Deus.